Comece seu dia muito bem informado. Light News na Light FM. 91.7 Light FM, uma empresa da rede Dial de Comunicação. TV Informativo, canal 20 da NET, também no www.tvinformativo.com.br. A partir de agora, TV Informativo e Light FM botam em prática sua boa parceria de trazer a você, espectador da TV, ao você, ouvinte 91.7, o que há de importante e necessário ser falado, ser conversado, além da boa música 91.7. No programa de hoje temos aqui no estúdio da 91.7 o prefeito de Taquari, o Emanuel Hassen de Jesus. O prefeito de Taquari tem um processo histórico, já esteve na mídia, foi cassado, impugnaram a candidatura dele, ele reverteu a situação, nos explicará o porquê disso, mas principalmente o principal do prefeito de Taquari estar aqui conosco na TV Informativo e na Light 91.7 é sim para falar da evolução de Taquari, as prospecções e também sobre o que já aconteceu, o que foi feito nesses primeiros dias, nesses primeiros 2 meses, vamos dizer assim, de gestão à frente do município de Taquari. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo à 91.7 e à TV Informativa. Bom dia todo especial para os nossos amigos ouvintes aí da Rádio Light FM e também aos telespectadores da TV Informativa. É um prazer para a gente voltar aqui aos microfones da Light e conversar, né, sobre a nossa cidade de Taquari, sobre o nosso vale, enfim, né, sobre as nossas projeções para o futuro aí, que eu tenho certeza que muitas notícias boas nos reservam aí para um futuro muito próximo. Prefeito Emanuel, vamos partir da sua chegada à prefeitura. O senhor já enfrentou uma situação complicada, a juíza cassou o seu mandato e logo depois foi revertido, sabemos. Nos fale sobre isso e já engatando a pergunta, já nos fale sobre os primeiros atos à frente da prefeitura de Taquari, quais foram as necessidades prioritárias. Sentou na cadeira, a gente sabe que tem que acomodar secretariado, mas a sociedade também já exige coisas que estavam por fazer ou que o próprio prefeito tinha vontade de, assim que sentasse na cadeira, fazer. Nos dê esse panorama de sua chegada à prefeitura de Taquari. Bom, como tu disseste, é verdade, a gente ganhou a eleição, né? Uma boa diferença, enfim, e o adversário, né, entrou com uma ação eleitoral, lá a juíza de Taquari acabou impugnando nosso registro, em face de a gente ter feito uma visita numa escola lá durante a eleição, né? Numa turma de 3ª série. Bom, isso foi revertido no TRE, esse processo hoje já está acabado, estamos tranquilamente lá trabalhando, né? E a partir de 1º de janeiro a gente tem procurado dia a dia colocar a cidade de Taquari, que um dia já foi a mãe do Vale, né? Todos os nossos municípios aqui do Vale do Taquari nasceram, né, de Taquari, colocar a nossa cidade de novo aí num patamar que possa trazer desenvolvimento e crescimento para a nossa cidade. Taquari, que é uma cidade hoje com 27 mil habitantes, uma das maiores do Vale, tanto em população quanto em extensão territorial, né? Mas é uma cidade que nos últimos 15 anos ela estagnou economicamente, né? Só para o ouvinte ter uma ideia, nos últimos 10 anos, nosso índice de retorno de CMS, que é uma das principais fontes de arrecadação de municípios pequenos como os nossos, né? Em Taquari reduziu 50%, enquanto em todo o Vale de Taquari cresceu, né? Independente de qual partido estivesse administrando os municípios, todos os municípios do Vale cresceram. E Taquari reduziu 50% do índice de retorno. Então isso nos causou, né, dificuldades nesse período. Então desde o dia 1º de janeiro a gente encontrou a administração com problemas graves, né? Por exemplo, nós temos em Taquari quase 500 quilômetros de estradas de chão no interior. 500 né? Quase 500 quilômetros, é muita coisa. E nós encontramos o parque de máquinas da prefeitura sem nenhuma máquina funcionando. Né? Nenhum caminhão, nenhum trator, nenhuma retro, enfim. Então isso eu não preciso nem dizer o tamanho do transtorno para estradas que já faziam mais de ano que não tinham manutenção. Né? E assim em outros setores a gente encontrou, né, diversos problemas, né? Nós temos um prédio na prefeitura que tem 20 anos e agora deu essa tragédia lá em Santa Maria, né, que acabou chamando a atenção de todos para esse tipo de situação. Então o prédio da prefeitura de Taquari, por exemplo, que tem 20 anos, é um prédio inacabado, quem conhece Taquari sabe, né? Conhece lá na frente da praça.
Esse prédio, por exemplo, não tinha extintor de incêndio. Um prédio de 5 andares, né? Não tinha nenhum extintor de incêndio. Então são uma tragédia, acabava tudo. Não tinha o que fazer, né? Então são situações que a gente foi encontrando e que isso acabou se tornando prioridade, né, para aquilo que antes da gente assumir não era, né? Porque a gente não imaginou encontrar uma situação administrativa, enfim, de organização com tantas dificuldades. Essa questão dos 500 quilômetros, como é que está sendo tratada? Está sendo feita licitação? Está se terceirizando? Se é que há dinheiro também para isso? Como é que está sendo feito isso? Então, nós, além disso, o orçamento do Taquari, né, ele gira em torno de 35 milhões por ano. Né? Para fazer um parâmetro, né? Estrela, nossa cidade aqui, que nós estamos visitando hoje, ela tem mais ou menos o mesmo número de habitantes de Taquari, 27 mil mais ou menos, só que ela é menor em extensão, né? Sim. E o orçamento de Estrela é mais de 70 milhões por ano. Né? Então, para a mesma população, o orçamento de Taquari é a metade do de Estrela. Né? Então, é só fazer o comparativo de ver o tamanho da dificuldade que a gente enfrenta. Bom, mas eu costumo dizer, né, e disse isso lá outras vezes que eu falei também nas rádios locais e nas oportunidades que eu pude falar, que não é papel nosso ficar reclamando. Né? Isso aí. A gente já sabia que a situação não ia ser boa, ainda que a gente não imaginasse que fosse tão difícil, mas não é nosso papel ficar reclamando. Então, desde que a gente assumiu, a gente tem procurado, né, ou encontrar soluções para esses problemas. Nas estradas do interior, que tu perguntaste, né? A gente está revisando o nosso maquinário, arrumando. Só para ter uma ideia, a patrola que a gente tem lá, ela tem mais de 40 anos, né? E em 40 dias a gente já teve que arrumar ela 5 vezes. Né? Então ela trabalha um pouquinho e estraga. A gente agora, né, tá alugando, tá terceirizando, porque não tem outra alternativa, ainda que Taquari tenha sido contemplado agora pelo governo federal com uma motoniveladora, uma patrola nova e uma retroescavadeira, mas isso a previsão é vir no meio do ano em diante. E antes do inverno a gente tem que ter estrada, tem que escoar a produção de arroz, tem que escoar a produção de eucalipto. Então a gente já está buscando soluções para isso. Junto com isso, a gente está trabalhando muito na reorganização administrativa, né? Na transparência da gestão, reorganizar os processos, etc. E também nos preparando e cadastrando muito projeto, né? Que é o primeiro passo para a gente buscar recurso fora, é o cadastramento de projetos junto ao governo federal, ao governo do estado. Né? A gente está trabalhando muito em cima disso, né? Que é um trabalho que vai dar resultado a partir de 6 meses, 1 ano, mas se a gente não fizer essa base, a gente não vai ter esse resultado lá no final. Aqui no Vale do Taquari, aqui em Lajeado, Estrela, durante o ano há uma ação no nosso Rio Taquari que se chama Viva o Taquari Vivo. É a limpeza, uma limpeza simbólica, sabemos, porque sempre está vindo mais sujeira, a coisa é mais profunda, o assunto é mais profundo, e há um ato, e às vezes as pessoas dizem na comunidade, isso não adianta nada, isso é atitude populesca, a questão de ir limpar o Rio Taquari, mas envolve a associação comercial local, prefeitura, entidades ambientalistas, há um envolvimento e vai para a mídia. Eles alegam e dizem que é um projeto de conscientização. Por que desse exemplo, prefeito? Porque no início do ano o senhor fez um mutirão em Taquari, logo após aqui em Lajeado, o prefeito de Lajeado também fez um mutirão no Trevo, e também houve comentários dizendo são ações populescas. E dá para se dizer o contrário, as gestões dizem que não, que é ação, sim, de demonstrar as intenções do governo. O que o senhor tem a dizer sobre esse mutirão que foi pioneiro em Taquari, de modelo à comunidade para conscientização? Isso mesmo, nós assumimos, né, na quarta-feira, né, no dia 2 de janeiro, nosso primeiro dia de trabalho, no primeiro sábado, né, a gente fez um mutirão na área de camp lá em Taquari. Quem conhece a Taquari, na beira do rio Taquari, tem área de camp. É um local que no verão reúne por final de semana muita gente, né? Muita gente, é uma atração turística do município, né? Tem o rio, tem pesca, o pessoal anda de barco, né? Tem lugar para as crianças brincar, né? Ou deveria ter, né? Sim. Então reúne muita gente. Qual foi a nossa intenção? Bom, é urgente fazer uma limpeza. Nós não tinha condições de administração, como eu disse, não tinha máquina, enfim, né? Nós não vamos aproveitar a oportunidade para a gente chamar a atenção para o problema. Né? A nossa cidade, toda ela estava com problema de limpeza em toda a cidade, não era só na área de camping, né? Era em toda a cidade. Nós resolvemos fazer um mutirão, reunimos lá 100 pessoas, né? 8, 9 tratores da comunidade, né? 15, 20 roçadeiras da comunidade, né? Eu fui para lá, o secretariado, todo mundo, né? E a gente fez um mutirão de limpeza na área de camping.
com diversas intenções. Evidentemente que a principal, limpa a área, né, para o pessoal poder aproveitar melhor lá, né? Mas junto com a ação de limpeza, eu acho que o mais importante, como tu disseste, é chamar a atenção para o problema e dar o exemplo, né? Quando o prefeito, as lideranças do município, né, estão lá trabalhando, elas estão dando o exemplo e chamando a atenção para aquilo, né? A ação, além de ter sido muito elogiada, além de ter saído na mídia do estado todo, né, a partir do final de semana seguinte, a gente começou a notar na própria cidade as pessoas limpando a frente da casa, né? As pessoas começando também a sentir que elas também deveriam fazer a sua parte para o município ficar mais limpo, mais agradável, né? Enfim, um ambiente melhor para todos. Então, eu acho que esse tipo de ação, o importante é chamar a atenção das pessoas. Olha, nós também temos que fazer a nossa parte. E falando em ações diretas com a sociedade, e o carnaval, prefeito? Como foi? Como é que a prefeitura conseguiu viabilizar o carnaval? Ocorreu? Foi bom? A gente sabe que ocorreu, vimos boas notícias de lá, mas como foi o carnaval de Taquari? Isso, Taquari todos, né? O Vale todo conhece a tradição de Taquari no carnaval, né? É histórico isso, Taquari, tanto no carnaval de salão, quanto no carnaval de desfile, né, das escolas de samba. O Taquari tem o Batutas da Orgia, a OPA já foi campeã regional aqui em Lajeado, né? O Batutas nos anos 80 foi campeã estadual em Porto Alegre. Então, quer dizer, a cidade tem um histórico disso e que também vinha nos últimos anos perdendo força, né? E é um evento turístico importante, né? Chama a atenção para a cidade, leva turista para a cidade, movimenta o comércio, né? Movimenta a economia da cidade. Então a gente, antes mesmo de assumir, já começou a organizar o carnaval e acho que tivemos sucesso acima do esperado, né? Sim. No sábado e na segunda, que foi o dia dos desfiles das escolas, né? No sábado, dos Batutas da Iandava de Bom Retiro. E na segunda-feira, do Batutas da Escola Lambiques de São Leopoldo e do Grupo Show da Império da Zona Norte em Porto Alegre. Nós tivemos mais de 8 mil pessoas na avenida, né, prestigiando os desfiles. E no domingo e na terça, o desfile das turmas também, a avenida, né, completamente lotada, né? Então a gente teve os 4 dias de programação, um sucesso absoluto, um carnaval tranquilo, né? O pessoal indo com a família, a gente montou uma estrutura na avenida de arquibancada, né? De banheiros, palco, som, iluminação, né? Enfim, a estrutura ficou de primeira, né? Comparável aos carnavais aí de Canoas, de Porto Alegre, de São Leopoldo, né? E eu acho que a população, não só de Taquari, porque a gente recebeu muito visitante do Vale lá também para assistir os desfiles, né? Acho que a população gostou, valeu a pena, né? E também é uma forma de divulgar o município, chamar atenção para a cidade. Agora, por exemplo, no segundo final de semana de março, dia 7, 8 e 9, nós temos também Taquari na área de camping, que a gente fez a limpeza lá, né? Tem o rodeio crioulo de Taquari, do Pirete Capitão Rodrigo, um rodeio que já tem mais de 30 anos, né? Também é famoso aí, né? No meio gaúcho aí, né? Do nosso estado, né? E eu tenho certeza também que vai ser um sucesso total. A prefeitura é parceira também do Piquete lá para a execução desse evento. É assumir, ir gerando os problemas e já realizando também, não é, prefeito? É direta a ação. Isso mesmo, acho que as coisas têm que andar em conjunto, né? Seria muito fácil para nós sentar na cadeira e começar a reclamar, dizer que o antecessor deixou dívida, que não tem máquina, que isso e que aquilo, né? E isso a gente acabar aproveitando esse discurso de reclamar do outro, né? E de não fazer, mas eu acho que não é por aí, né? Sim. A gente foi eleito para atender a expectativa da população e para cumprir com aquilo que a gente, né, se comprometeu no nosso projeto de governo. Como é que está a questão do secretariado, finanças para secretariado, visão deles para a gestão do município, que se sabe que um prefeito, ele é um gestor, como o termo diz, mas tem que ter uma equipe competente para que as coisas aconteçam, para que o município vá para frente e seja visto, lembrado e a sua comunidade cada vez mais bem atendida. Como é que está a questão do secretariado? E depois vamos falar sobre questões de visão do prefeito em relação ao município. Bom, Fábio, na verdade, nós entramos, né, dia 1º já com o secretariado completo, né? Tivemos muita felicidade na montagem do nosso secretariado, né? Eu sempre dizia na eleição que um governo ele tem que conjugar, né? Tem que ter bom senso entre a técnica e a política, né? Não resolve a gente ter só bons técnicos, né? E não resolve também a gente ter só bons políticos. A gente tem que fazer um meio termo nisso, né? Porque afinal de contas a administração municipal, na nossa visão, o objetivo dela é o quê? Tem que prestar serviço para a população, né? Tem que atingir, resolver, né, o problema do cidadão, da cidadã no seu dia a dia. Para isso que para nós a administração serve. Então não adianta só a técnica sem a política e não adianta a política sem a técnica. E eu acho que a gente foi muito feliz em fazer esse entrosamento.
Acho que o resultado já está aparecendo lá em Taquari, né? Uma situação que a gente teve o cuidado e que nós estamos montando, né? Nós criamos lá a Secretaria-Geral de Governo, né? E é uma secretaria em que a gente quer e já começou a trabalhar, né? Só a gestão da administração. O que é a gestão, né? É nós organizar o município de forma tal que a gente consiga ter efetividade naquilo que faz com economia, né?